Apocalipse 12, a partir do versículo 1. Vou fazer uma leitura responsiva, eu leio os versículos ímpares e peço aos irmãos que leiam em voz bem alta os versículos pares, todo o capítulo 12 do livro do Apocalipse. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Amém. Pai amado e bendito, te louvamos pela tua palavra. Senhor, que nessa breve reflexão, nessa pregação, o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, desperte-nos, Senhor, alerte-nos e possa nos orientar, Senhor, de acordo com os teus propósitos eternos. Abençoa a vida de cada irmão que está aqui nessa noite. Fala aos corações, Deus. Fala também àqueles que ouvem uma transmissão, uma gravação. Que o teu Espírito Santo ministre, pois a tua palavra é poderosa. A tua palavra ela é lâmpada, ela é luz, ela traz direção para nós. Então fala no poder do teu Espírito para o teu povo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podem sentar. Irmãos, certa feita eu e minha amada esposa fomos visitar uma colega dela de trabalho, uns anos atrás, e essa pessoa mora num prédio muito alto na Barra da Tijuca, ali acho que é Avenida das Américas, ali perto do Guanabara, da Barra da Tijuca. Aí, num prédio bem alto, e a gente chegou na varanda daquele apartamento, e você tinha uma vista, assim, privilegiada. De lá você conseguia ver ao longe o Barra Shopping, via Cidade das Artes, via a Península, você via a lagoa e do outro lado da lagoa, mais ou menos bem em frente
ao prédio onde ela morava, na mesma altura, assim, você via bairros aqui como Tijuquinha, Muzema, mais um pouquinho ali o Rio das Pedras. Você conseguia ter uma visão assim bem privilegiada, porque é um prédio bem alto, ela mora num andar bem alto, uma visão panorâmica muito interessante da Baixada aqui de Jacarepaguá, Barra da Tijuca. Olhava de um lado, via aquele morro que parece o rosto de um homem deitado, e olhava do outro, via aquela região aqui do Barra Shopping, da Cidade das Artes. Uma visão muito interessante. Hoje, irmãos, nessa reflexão breve, eu não vou me aprofundar muito, até porque esse assunto rende. Você tem uma ideia, quando eu preguei sobre Apocalipse, ainda no ano da pandemia, foram 44 mensagens, 44 pregações sobre todo o livro de Apocalipse e mais alguns outros textos escatológicos. Todas essas mensagens estão disponíveis no nosso canal do YouTube em áudio, e também eu ministrei algumas aulas sobre escatologia, acho que tem umas 8 a 10 aulas disponíveis. Então, se você quiser se aprofundar ou ficar com alguma dúvida, vá lá no canal e tem bastante material. Ou se você quiser buscar bons, excelentes nomes que falam sobre isso, numa perspectiva que eu me identifico muito e que acho que é muito própria, busque pregações do reverendo presbiteriano Leandro Lima, ou também do presbiteriano Augusto Nicodemos, que você vai poder se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Então, hoje, assim como quando estivemos naquela casa, naquele apartamento, tivemos uma visão panorâmica da região de Jacarepaguá e aqui do Itaiangá, hoje eu darei uma visão panorâmica sobre algo que nós vemos aqui em Apocalipse 12. E o que é dito aqui é acerca de uma guerra espiritual que atravessa toda a história. Apocalipse capítulo 12, se você veio domingo passado, se você não veio também, você pode assistir a pregação depois. E eu falei que Apocalipse você pode dividir em 7 sessões paralelas que contam a história desde a vinda de Jesus, o seu ministério e o seu retorno ao Senhor e depois a sua segunda vinda. Então aqui nós estamos num momento em que é feita uma visão tanto quanto panorâmica sobre a história, sobre fatos muito importantes que aconteceram na história da humanidade, mas sob uma perspectiva a partir de uma leitura espiritual. Eu creio que o livro de Apocalipse é um livro que, por definição, a literatura apocalíptica, ela é uma literatura muito rica em símbolos. Então, muitas coisas que nós temos aqui, nós devemos entender como simbolismos ou como sinais que apontam para alguma coisa. Então, o capítulo 12, assim como todo o livro, está repleto de sinais. Vamos ver aqui uma mulher vestida do sol, vamos ver aqui um dragão furioso que vem com fúria contra essa mulher, depois contra os anjos, depois contra os descendentes dessa mulher. Veremos uma série de imagens que parecem de uma série de algum que passa na televisão ou de algum filme de Hollywood, tamanha a grandeza, a riqueza de detalhes, mas aqui é a palavra de Deus nos mostrando através de simbolismos o que acontece ao longo da história da humanidade. Eu quero dividir esse capítulo, pois eu entendo que ele pode ser bem entendido dessa forma, em 3 cenas que mostram a fúria do dragão, que, como lemos aqui, esse dragão é o diabo, é Satanás, a antiga serpente que enganou o primeiro casal lá no Éden. Primeiro, a fúria do dragão contra o Messias de Deus, a fúria do dragão contra a vinda do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda cena, a fúria do dragão contra os anjos de Deus, uma guerra violenta que se travou entre o dragão e os anjos de Deus. E a terceira e última cena, já no final do capítulo, versículos 13 a 17, a fúria do dragão contra a igreja de Deus. Então você vê que ele fala de vários elementos importantes para nos despertar para a guerra espiritual na qual estamos inseridos. Quer queira, quer não, quer você acredite ou quer não, quer você crê em Jesus Cristo ou não, todos nós estamos inseridos nesse contexto de uma profunda batalha espiritual entre o dragão, a serpente, o diabo, a antiga serpente e os descendentes da mulher. Primeiro ponto, a fúria do dragão contra o Messias de Deus. Versículos 1 e 2 lá de Apocalipse 12 diz assim: viu-se o grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Essa imagem, irmãos, como eu falei, hoje eu não vou poder me aprofundar muito, mas até esses elementos das 12 estrelas lembra o sonho de José. Essas imagens de vestida do sol, isso aponta para elementos do Antigo Testamento. E há muitas interpretações para quem seria essa mulher. Por exemplo, os católicos romanos, eles creem que aqui é a própria Maria se preparando para dar à luz a Jesus, o Messias. Há outras interpretações, mas o que eu creio aqui é que está mostrando o povo da aliança, o povo do Antigo Testamento, gerando o Messias. Pois Jesus Cristo, ele foi um judeu
que veio da linhagem que remete lá a Sem, e vai vindo, e ele tem a sua ascendência, e ele era um judeu. Então, o povo do Antigo Testamento, a partir da linhagem que você vê, por exemplo, em Mateus capítulo 1, em Lucas capítulo 3, você vê como a linhagem que chegou a Jesus Cristo, esse povo gerou o Messias. Então, eu creio que essa imagem está nos mostrando um sinal de que o povo gerou, essa mulher representa o povo do Antigo Testamento que gerou o Messias que viria. Então, está essa imagem um pouco estranha de uma mulher vestida de sol, com 12 estrelas, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, e ela está em dores de parto para dar à luz. E o que aparece diante dela? Será que viria um enfermeiro? Será que viria uma parteira, um médico? Olha o que diz o versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Olha que imagem forte, né, irmãos? Imagina uma mulher com essas características já um pouco diferentes, típicas da literatura apocalíptica, dando à luz, e diante dela aparece um dragão. Um dragão com poder, um dragão com chifres, 10 chifres, 7 cabeças, uma imagem forte. O que significa, irmãos? Lá no versículo 9, que nós já lemos, vai dizer que esse dragão é o próprio diabo. É a serpente que estava no Éden. É Satanás, o adversário, aquele que se levanta contra o povo de Deus. E o que diz aqui o versículo 4? A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Que imagem! Já não bastasse uma mulher vestida de sol, com todas essas características, dando à luz, e vem um dragão, esse dragão se posta diante da mulher para devorar o filho que ela teria. O que significa isso, irmãos? Você lembra qual é a primeira profecia messiânica? A primeira vez em que vemos nas Escrituras uma promessa de que Deus enviaria o seu Messias? Quem lembra? Oi, alguém falou aqui. Gênesis 3,15. O que diz Gênesis 3,15? O descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. O que é isso? Já havia uma promessa lá no Antigo Testamento de que um descendente de uma mulher esmagaria o poder de Satanás, da serpente que enganou o primeiro casal lá no Éden. E você não sabe, você sabe disso, mas sabe quem mais sabia disso no passado? E continua sabendo até hoje? O próprio Satanás, o dragão, a serpente, ela sabia disso. E não à toa que ao longo de toda a história do Antigo Testamento, Satanás se levantou contra as crianças. O faraó do Egito, ele não mandou exterminar os meninos lá em Êxodo capítulo 1, e Moisés foi salvo ali, colocado num cesto. Vemos o extermínio de Atalia, uma terrível rainha, que se levantou e permaneceu um descendente de Davi, e de Davi que vem a descendência messiânica. O extermínio dos judeus, a tentativa de extermínio nos dias de Ester, lembra? A intenção era destruir o povo judeu. O extermínio das crianças por Herodes em Belém. Satanás sempre se levantou porque ele sabia que da descendência daquela linhagem viria o Messias que esmagaria a sua cabeça. Então ele está posicionado para destruir. E olha o que diz mais aqui, o versículo 5. Ela deu à luz um filho homem que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Quem é esse filho da mulher que há de governar as nações com cetro de ferro? Quem é? Pode falar. É ele mesmo. Jesus Cristo. Então, por isso que entendemos que essa mulher representa o povo da antiga aliança, de quem veio Jesus e contra quem Satanás estava revoltado e irado, querendo destruir. E aqui, irmãos, precisamos abrir os nossos olhos e entender que há uma batalha espiritual em curso. Satanás continua revoltado, a gente vai ver mais um pouco à frente, com o povo de Deus, continua com fúria, irmãos, querendo destruir. Só que aqui, como lemos, o filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Isso talvez seja uma referência à ascensão de Cristo, que depois da sua ressurreição subiu aos céus e depois enviou o Espírito Santo. Mas olha o que diz o versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1.260 dias. 1.260 dias dá aproximadamente 3 anos e meio, que é metade de 7, que é um número que aparece muitas vezes em Apocalipse. E nós cremos, numa leitura amilenista, se você quiser entender um pouquinho sobre isso, assista a pregação de domingo passado, ou as aulas que eu mencionei sobre escatologia, que esses 3 anos e meio são uma referência ao período da igreja, ao período em que a igreja está sobre a terra e que ela é perseguida ferozmente pela fúria do dragão. Então, o que vemos aqui?
O povo do Antigo Testamento preparou a vinda do Messias, o Messias veio, o dragão veio com fúria para destruir, mas não conseguiu, pois Deus preservou o Messias e preservou a mulher, o povo que gerou o Messias. Então, primeiro ponto, a fúria do dragão contra o Messias de Deus. Segundo ponto, a fúria do dragão contra os anjos de Deus. E olha o que acontece aqui a partir do versículo 7. Então estourou o quê? Lê o versículo 7 em voz alta comigo, por favor. Então... Continue. Mas não conseguiram sair. Alguns entendem que isso aqui é uma referência à ascensão de Cristo. Jesus Cristo nasceu, que é o que celebramos no Natal, por isso que eu digo que esse texto tem a ver com o Natal, embora não pareça muito. Está falando da vinda do Messias, que é o que celebramos no Natal. Jesus Cristo veio, Jesus Cristo nasceu, cresceu, cumpriu o seu ministério, curou enfermos, libertou pessoas escravas de Satanás, pregou o evangelho, foi preso, crucificado, morto e sepultado, como diz lá o credo apostólico, mas ao terceiro dia ressurgiu dos mortos e subiu aos céus. Nisso que ele sobe aos céus, Satanás é expulso de lá. Versículo 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Só até aí o início do versículo 9. Então, Jesus sobe aos céus, Satanás ele tinha algum acesso à presença de Deus, e nós vemos isso no livro de Jó, quando ele, depois de passear pela terra, se apresenta diante de Deus e acusa Jó, só que agora ele é expulso da presença de Deus, e aonde ele vai parar, irmãos? Se ele não tem mais acesso aos céus. O versículo 9, a segunda parte, nos revela. Ele foi atirado para onde? Para a terra. E nós estamos aonde? Legal, né? Olha, que notícia boa. Ele foi atirado para a terra e nós estamos na? Começando a entender onde vamos chegar? E com ele os seus anjos. Então, Satanás travou uma guerra contra os anjos de Deus e ele foi derrotado. Irmãos, quem aqui da igreja me conhece bem sabe que eu não sou partidário das teologias de guerra espiritual. Tem muita gente que crê que tudo se resume à batalha espiritual. Muitas pessoas precisam, antes de saber como repreender ou cancelar as ações de Satanás, saber como se submeter a Deus. Que antes de pensar em resistir ao diabo, nós precisamos nos submeter ao nosso Deus, buscar os seus mandamentos, viver o que ele quer para nós. E aí o diabo vai tentar contra nós, mas nós vamos resistir no poder do Espírito Santo. Mas, embora eu não seja adepto dessa teologia da guerra espiritual, é fato que existe uma guerra. Satanás guerreou e foi lançado à terra, onde nós vivemos com os seus anjos, e não foi para nos fazer bem, nem para nos fazer carinho. Mas olha o que diz o verso 10. Quando o acusador é expulso, há uma festa nos céus. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa de quê? Do sangue do Cordeiro e por causa da palavra e do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Aqui fala dos mártires. Irmãos, nós somos uma igreja muito acomodada. Nesses dias, nos dias de João, quando João recebeu essa visão? Quando João recebeu essa revelação? Quando ele estava na ilha de Patmos. Por que ele estava na ilha de Patmos? Porque ele estava preso por pregar o evangelho. Por pregar o evangelho, depois de uma perseguição severa do Império Romano, ele foi enviado para lá, mas o nosso Deus é poderoso. Se prendem um homem de Deus e o enviam para longe, Deus manda a sua palavra lá onde ele está e revela os seus propósitos a ele, e foi isso que Deus fez com João. Mas hoje em dia tem muito crente que acontece qualquer coisa, já fica, meu Deus, servir a Deus é muito difícil, estou com um calo no pé, estou com uma dificuldade, qualquer coisa, às vezes as pessoas questionam a Deus, e aqui nós vemos que ele fala de pessoas que mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Como nós precisamos voltar a ser crentes assim, irmãos, que não negamos Jesus, mesmo que isso nos custe o que temos de mais valioso, que é a nossa própria vida. Versículo 12, por isso alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês como? Cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo desceu à terra, e não desceu feliz, desceu cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. O que ele vai fazer agora, irmãos? Vimos a primeira cena, a guerra contra a mulher para impedir a chegada do Messias, ele foi frustrado. A segunda cena, a guerra contra os anjos de Deus, ele também
perdeu. E agora vem a terceira cena, a fúria do dragão contra a igreja de Deus, versículos 13 a 17. Diz assim o versículo 13, quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado luz ao filho, homem. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Que imagem meio diferente, né, irmãos? O diabo vem contra a mulher e a mulher é levada para o deserto para ser sustentada sobre um tempo bem definido, fora do alcance da igreja. O que quer dizer isso? Volte na sua Bíblia lá para Êxodo capítulo 19. Um texto muito importante do Antigo Testamento, quando Deus faz uma aliança com o povo no Monte Sinai. Êxodo 19. Êxodo 19. A partir do versículo 4, diz assim, vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre aonde? Sobre asas de águia. Igualzinho fala lá em Apocalipse, que a mulher foi levada com asas de águia para ser afastada da presença do poder da serpente. E os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. O que Deus está falando? Ele pegou o seu povo e levou como com águias, como sobre asas de águia, e os tirou do Egito, os levou para o deserto, fez uma aliança com eles para que aquele povo fosse propriedade exclusiva dele, como nós, povo de Deus, povo lavado e remido no sangue de Jesus, somos propriedade exclusiva de Jesus, de Deus hoje. E aí, voltando lá para Apocalipse 12, então aquela mulher, muito parecido com o que acontece lá em Êxodo 19, ela recebeu duas asas da grande águia para que voasse para o deserto, onde foi sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, um tempo específico determinado por Deus, fora do alcance da serpente. E o que vai acontecer agora? A serpente vai desistir? Talvez você pense assim, não, mas eu estou muito firme no Senhor, eu estou orando, viemos numa jornada aí de 21 dias de jejum e oração, e louvado seja Deus pelo engajamento dos irmãos, eu fui muito abençoado nesse período, espero que você tenha sido também. A nossa irmã Fátima sugeriu, e eu achei o conselho muito prático, muito bom. Se você quiser continuar jejuando, faça isso, é bom. Precisamos resgatar a prática do jejum, irmãos. Somos uma geração dispersa, somos uma geração sem foco, sem propósito, e o jejum ajuda-nos a alinhar os nossos propósitos e a dedicar as nossas vidas de forma mais intensa ao Senhor. Então, estamos buscando ao Senhor, e talvez você pense, agora que eu estou buscando a Deus, agora que Deus levou a mulher para um lugar fora do alcance da serpente, para um deserto, com asas de águia, vai ficar tudo bem. Mas olha o que diz o versículo 15. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. Parece cena de filme, né? A mulher é levada sobre asas de águia para um deserto, a serpente fica com raiva longe. Tenta imaginar um filme assim, ela abrindo a boca, saindo água para arrastar a mulher. E aí o versículo 16 diz, a terra, porém, socorreu a mulher, abrindo a sua boca, e engoliu o rio que o dragão tinha lançado da sua boca. Tenta visualizar isso na sua mente. Parece uma cena de um épico. A mulher foge para o deserto, nas asas de uma águia, e aí a serpente abre a boca, sai uma água caudalosa, assim, um rio poderoso, para jogar a mulher longe, mas aí a terra se abre, e aquela água é drenada, e nada acontece à mulher. É isso que Deus faz com o seu povo. Deus, se for necessário, abre o chão para que as águas de Satanás não nos alcancem. Louvado seja o nome do Senhor. Só que a história não acabou. O capítulo ainda não terminou. Nós lemos até o versículo 16, mas ainda tem o versículo 17, que diz o seguinte: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você guarda os mandamentos de Deus? Tem muita gente aqui que não guarda, meu Deus. Precisa orar mais pela igreja. Vamos entrar mais 21 dias de jejum e oração. Você guarda os mandamentos de Deus? Amém. Amém. Você tem o testemunho de Jesus? Então, meu irmão, é contigo mesmo.
que o dragão está irado. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da sua descendência. Quem é o descendente da mulher? Somos nós, irmãos. O povo de Deus na antiga aliança era o Israel físico, e aqueles que foram enxertados, como, por exemplo, Ruth, a Moabita, e outros exemplos que vemos. Mas nós hoje somos o povo de Deus, e nós devemos guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus, manter viva a palavra de Deus em nossos lábios. Então é contra eu e contra você que o diabo está furioso e que foi lançado na terra com grande fúria. E termina o capítulo 12 de uma forma um pouco curiosa. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Parece uma cena meio estranha. Ele está na areia do mar, parece um filme. Na areia do mar, aquele dragão poderoso, cheio de chifres, de cabeças, parado ali, esperando. E aí vem o capítulo 13, em que aparece a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. O falso profeta e o anticristo, que são enviados pelo diabo para oprimir os povos. Irmãos, o que dizer desse texto que parece um pouco difícil, parece não ter nada a ver com o Natal? Tem a ver, porque a vinda de Jesus estava nos seus propósitos eternos. O diabo continua irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O diabo se pôs na terra para chamar ali os seus asseclas, os seus enviados, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. O anticristo, a besta que emerge do mar, e o falso profeta, a besta que emerge da terra, que enganava. Que é curioso que no texto aqui do capítulo 13, você pode ver depois, fala que ele tinha a aparência de cordeiro, mas a voz de dragão. Ou seja, ele parece uma religião boa, mas a sua palavra é falsa. Satanás continua irado contra os filhos de Deus. E o Natal nos lembra que Deus cumpriu seus propósitos. Deus enviaria o seu filho e enviou. Deus falou que protegeria o seu povo e continua protegendo. Mas o diabo continua irado contra nós. E não há espaço para uma terceira via, para meio termo, para ficar em cima do muro nessa batalha espiritual. Ou estamos do lado do Senhor, ou estamos do lado da descendência da mulher, ou estamos do lado de Deus, ou estamos do lado do dragão, da antiga serpente de Satanás. Não há meio termos. E qual é a sua escolha nessa noite? Você vai ficar sujeito à fúria do dragão, ou você vai se abrigar debaixo do Deus que abre a terra para engolir as águas furiosas enviadas pelo dragão contra nós? O diabo perdeu a sua batalha, ele não impediu Jesus de vir, e por isso que hoje estamos aqui celebrando o Natal, porque ele veio. O diabo perdeu a sua batalha contra os anjos de Deus e foi lançado à terra com grande fúria. Mas ele ainda continua oprimindo, continua causando males, ele continua furioso contra a descendência da mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Para encerrar, algumas aplicações práticas. Primeiro, não despreze, não menospreze a guerra espiritual, ela é uma realidade. A Bíblia nos mostra isso sem pudores. Ontem, na reunião que tivemos lá na casa antes da evangelização, fizemos uma reunião de oração. Uma irmã Lene, abriu com Efésios 6, que fala da armadura de Deus. É uma realidade. Então, não menospreze a fúria do dragão de Satanás contra as nossas vidas. Se você está firme no Senhor, você está buscando a Deus, é contigo mesmo que ele está furioso. Agora, se você não está firme no Senhor, não está buscando a Deus, está vivendo uma vida relapsa, é pior ainda. Porque se ele não está furioso contigo, aí sim você deve ficar preocupado. Então, a primeira coisa, não menospreze a fúria do dragão. Segunda aplicação, não superestime também a guerra espiritual. Tem gente que vê demônio em tudo, tem gente que às vezes falta com sabedoria na administração das suas coisas, não administra bem suas compras, não administra bem suas finanças, fica todo enrolado, depois joga tudo na culpa do dragão. Aí vai chegar essa semana, vai vir a fatura do cartão de crédito que você não pode pagar, vai falar, a culpa é daquele dragão que o pastor falou domingo, ele que fez as compras no cartão de crédito, foi ele que fez? Foi o dragão que pegou o cartão e usou? Se for, você denuncia ele por estelionato, mas possivelmente não foi o dragão, fomos nós mesmo que não administrando bem as nossas contas. Ou você está tendo um problema conjugal e você não investe no seu casamento, não investe na vida dos seus filhos, isso é um risco que todos nós corremos, e depois joga na conta do diabo. Não subestime a fúria do dragão, mas também não superestime, porque quando guardamos os mandamentos de Deus e vivemos debaixo da direção do seu Espírito Santo, o Senhor nos guarda. Pode ser que mesmo diante da morte, tenhamos que
reforçar a nossa confiança com Jesus, mas que assim seja, importa agradar a Deus. E uma última aplicação. Vamos celebrar o Natal. Estamos às portas de mais um Natal, e é um tempo de celebrarmos com a família, lembrarmos do nascimento do Senhor Jesus. E lembre-se também que o que Deus fala se cumpre. Deus falou que enviaria o Messias, descendente da mulher, e ele esmagaria a cabeça da serpente. Deus enviou seu Filho amado. Deus falou que o diabo não prevaleceria, o diabo não prevaleceu. A Bíblia diz que Jesus Cristo vai voltar. Se quiser uma dica, é nosso folhetim evangelístico, tem 4 perguntas que nós temos usado para pregar o Evangelho. Qual é a origem do mundo? Fala da criação de todas as coisas, que tudo foi criado por Deus para a sua glória. Qual é o maior problema do mundo? A segunda pergunta das 4. O pecado. O primeiro casal pecou e todos nós nascemos pecadores. Qual é a solução para o mundo? Jesus Cristo, que veio e ele cumpriu toda a lei, ele não teve pecado, ele viveu uma vida íntegra diante de Deus e ainda assim foi morto por nós pecadores. E qual o destino do mundo? Eu quero ler para você um versículo que está aqui no nosso folhetinho, quando fala da consumação de todas as coisas, Atos 1:11. Este Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. E diz Apocalipse 22, lá no final, eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Se Deus falou que Jesus viria, e ele veio, e por isso celebramos o Natal, e Deus falou que Jesus voltaria, ele vai voltar, isso é certo. Deus não mente, Deus não frustra os seus propósitos, ele vai voltar em grande poder e glória. E nós que, mesmo com as nossas limitações, buscarmos viver para a glória de Deus, veremos em novos céus e nova terra. Aí sim, a antiga serpente, a fúria do dragão, não se abaterá mais sobre nós. Estaremos livres da fúria do dragão, livres dos seus propósitos malignos, livres das suas tentativas de nos desviar do Senhor. Mas muito melhor do que isso, estaremos diante do nosso Deus eternamente. Que é muito melhor do que estar protegido da fúria do dragão, é estar acolhido debaixo das asas do nosso Deus. Vamos orar, nós vamos participar da ceia do Senhor, e aí ao final do culto vamos ter a apresentação. A ceia não fala exatamente do Natal, mas fala do propósito da vinda do Senhor em morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. A nossa igreja recomenda que participe da ceia todo aquele que já passou pelo batismo, pois entendemos que o batismo e a ceia são as 2 ordenanças deixadas pelo nosso Senhor para nós. Então, se você não se batizou, nós recomendamos que você deixe passar os elementos e participe do próximo batismo. Se você crê em Jesus Cristo, se você entregou sua vida a Ele, se você crê que Ele é o seu Senhor e Salvador, por que você não se batizou ainda? Então, cumpra essa ordenança do Senhor Jesus e depois cumpra a segunda ordenança de participar da ceia. E se você ainda não confessou Jesus Cristo, confesse-o ainda essa noite. Declare que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Romanos 10 diz que se com a boca confessares Jesus como Senhor e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Há tempo ainda. A fúria do dragão está sobre a terra, mas o nosso Deus continua chamando pessoas para virem para o seu lado. E só há 2 lados, irmãos. Não há um terceiro caminho. Ou estamos do lado do Salvador, ou estamos debaixo da fúria do dragão e do seu domínio. Então, se você já participou do batismo, mesmo sendo membro de outra igreja, participe conosco, vou chamar os irmãos que vão servir. Participe da ceia conosco, se não, deixe passar os elementos e fique em espírito de oração.